Você quer começar a atender como uma psicopedagoga clínica, mas sente que ainda não está pronta? Acha que vai travar, não vai saber o que fazer ou tem medo de não dar resultados? Esse vídeo, ele é para você. Antes da gente começar, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho. Curte esse vídeo se ele fizer sentido para você e já me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu compartilho bastidores, dicas práticas e conteúdo para quem quer viver da psicopedagogia. Bora lá então! Para começar, eu quero te dizer alguns dos medos mais comuns para começar que você vai se identificar. Eu já passei por isso e eu sei exatamente o que você também está sentindo. Medo de não saber por onde começar, medo de não conseguir ajudar o paciente e medo de cobrar pelo seu trabalho e acharem que ele não vale. Mas deixa eu te contar o que realmente você precisa para começar. Primeiro, o raciocínio clínico. Você precisa aprender a pensar como uma psicopedagoga. Não é sobre decorar técnicas, é sobre entender o que está por trás da dificuldade do seu paciente. Muitas psicopedagogas travam na hora de iniciar os seus atendimentos porque ficam inseguras sobre o que de fato deve fazer no dia a dia do consultório. Com essa incerteza, acaba focando todo o seu olhar nos testes que devem ser aplicados. E é óbvio que precisamos dominar e saber aplicar os testes, mas esse não é o primeiro passo. E sendo bem sincera, quanto mais você focar nos testes nesse início, mais confusa e perdida se sentirá. Saber aplicar os testes não vale nada se você não tiver o domínio do seu raciocínio clínico. Isso mesmo. Antes de tentar dominar qualquer recurso de atendimento, você precisa ter clareza absoluta do que você deve fazer como uma psicopedagoga, como uma especialista da aprendizagem. Antes de aplicar qualquer teste, você precisa entender e dominar o que você vai enxergar através daquele teste. Vamos por partes então, iniciando pela avaliação correta. E eu digo correta porque a avaliação é o coração do atendimento. E antes de fazer qualquer intervenção, você precisa avaliar com clareza. É a avaliação que te dá segurança para traçar um plano de ação e é exatamente aqui que tudo acontece. O seu paciente chega com uma queixa, uma dificuldade de aprendizagem, seu papel é muito simples, investigar o que está atrapalhando o processo de aprendizagem dele. Fazemos isso em 8 a 10 sessões, e então propomos um plano de intervenção para ajudar o nosso paciente a melhorar. E existem alguns passos para uma avaliação correta, e nós vamos falar aqui do passo mais importante, que é justamente o passo que vai libertar o seu raciocínio clínico. O grande segredo da avaliação bem-sucedida é não focar o seu olhar 100% para a queixa trazida pela escola e pela família. Você escuta com atenção, anota e deixa ela de ladinho. Quando iniciar as sessões de avaliação, é importante que você considere 100% o seu olhar, a sua opinião sobre as dificuldades que vai observar no seu paciente. Para simplificar, pensa assim: a família tem a opinião dela, a escola também, e agora você precisa se desprender de tudo isso e ter a sua própria opinião. E por que você faz isso? Porque você já é uma especialista de aprendizagem, simples assim. A sua opinião é a que vai definir todo o processo e evolução do tratamento. Quer ver um exemplo prático? Imagina que eu tenho uma dor de dente e eu vou no dentista. Eu chego lá com uma dor muito forte aqui e eu tenho certeza absoluta que essa dor é nesse dente que está o problema. O dentista avalia e me diz que não tem nada nesse dente e que a dor é no outro dente. E como ele atingiu um nervo X, esse sintoma, essa sensação que eu tenho faz com que eu ache que é nesse dente aqui. Acontece exatamente o mesmo com as famílias. Elas trazem sintomas de coisas que podem ser, mas também podem não ser. Só uma especialista, que é você, vai conseguir definir realmente o que é. E para conseguir fazer isso, você vai precisar de um posicionamento profissional. E esse posicionamento não é só a forma como as pessoas vão enxergar o seu trabalho. Esse posicionamento profissional começa com a forma que você mesma enxerga o seu trabalho. Quando você assume que é uma especialista de aprendizagem, deixa de dar aulas de reforço no seu atendimento, por exemplo. Nada contra aulas de reforço, elas são ótimas e muitas vezes necessárias para contribuir com o nosso atendimento, mas esse é um trabalho que deve ser oferecido por professoras e não por psicopedagogas. A psicopedagoga tem uma abordagem completamente diferente e vai além do conteúdo escolar. Você é uma profissional que está entre a saúde e a educação e faz parte de uma equipe multidisciplinar da área da saúde. Você precisa se ver e se comportar para ser vista como essa profissional. E quando você se enxerga assim, o mundo inteiro começa a te enxergar da mesma forma. E você vai ocupar o seu lugar e fazer o que deve ser feito e esperado por você. Para isso, você precisa primeiro de uma organização básica. Você não precisa ter tudo, mas para começar, precisa ter uma estrutura mínima. Uma sala, alguns materiais de avaliação, documentos, poucos jogos e um método que vai direcionar todo o seu trabalho. Um método de atendimento serve como um guia e um manual nessa jornada. Nesse método, você precisa ter o passo a passo do que fazer em cada sessão de atendimento, o que avaliar em cada paciente, como conduzir a primeira sessão com os pais,
como captar pacientes, quais materiais usar para evitar desperdício de tempo e de dinheiro. Aliás, não ter essa organização básica pode te levar ao maior erro de todos, esperar estar 100% pronta. Se você está aí esperando se sentir totalmente segura para começar, sinto te dizer que esse momento talvez nunca chegue. A prática vem com o movimento, com o próximo passo. É muito comum profissionais iniciantes acreditarem que precisam de mais formações antes de atender ou que precisam comprar todos os jogos e recursos disponíveis na internet para se sentirem prontas. Muitas ainda acham que precisa ter o consultório perfeito, mas esquece tudo isso. Comece com o que você tem. Sua formação em psicopedagogia clínica já é o suficiente e depois você vai se especializando conforme a demanda que for aparecendo para você. Por isso é tão importante ter um método que te guie durante todo o seu atendimento. E se você quer aprender mais sobre como começar do jeito certo, se inscreve aqui no meu canal para continuar aprendendo comigo e também já me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Lá eu compartilho muita coisa que vai te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira.